acredita que a igreja vai ser arrebatada depois? Quebra o de número 3. Qual é a doutrina do maçonista? Acredita que a igreja vai ser arrebatada depois? Vai que tá fenomenal! Vai sentar! Está entrando no ar! Programa Papo de Crente. Os melhores assuntos da atualidade da vida cristã, só aqui na Paracletos FM. Apresentação: Germano Heleno. Olá, você da Rádio Paracletos FM 88,7, entrando no ar. Programaço Papo de Crente, bastante aí atual, papo bem descontraído no mundo evangélico. E tá aqui nada mais comigo, nada menos do que Niesna Bradley, que vai bater um papo também muito bacana conosco sobre um assunto que é bastante polêmico e que você também vale a pena relembrar. Se você pegar um papel, anotar as passagens bíblicas, é um seminário no ar, é por aí, é um seminário no ar, você não paga nada e quem sai edificado aí é você, porque hoje nós estamos vivendo o evangelho, né, no campo das ideias, e a igreja ela tem que ter bagagem para passar, né? Então aí, Niesna Bradley, boa noite. Boa noite. Niesna Bradley veio participar aí desse programaço hoje. E Niesna, se não me falha a memória, ela vai ser a última participação dela, que ela vai estar se cuidando porque ela está grávida. Então eu vou depender de uma pessoa para estar aqui comigo, o Geleno, para dar aquele apoio aqui. Depois eu vou conversar com o Geleno sobre os assuntos da Paracletos e o Papo de Crente. Niesna Bradley, quer mandar um alô para alguém aí? Não? Tô tranquilo, não. Hoje você tá tranquila, né? Nós vamos falar sobre um assunto hoje que com certeza é do interesse de todos nós. Nós vamos falar sobre um assunto que é bastante importante para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos falar sobre as heresias que você ouve, que parece ser verdade, mas não é verdade, é mentira. Então, esse papo de crente é para você crescer. Então, esse papo de crente, tá? Ele tem a reprise segunda, quarta e sexta. Se você não estiver ouvindo hoje, tá? Nessa quarta-feira, das 20 às 21 horas, você não vai perder o programa não, porque vai ter a reprise, que é segunda, quarta e sexta, no horário meio-dia, 5 horas da tarde e às 22 horas. Se você perder algum papo de crente, vai lá no YouTube. Lá escreva lá, Papo de Crente, tá bom? Paracleto FM, com KLTO, tá? Paracleto FM, e tá lá os outros programas do Papo de Crente, sobre os desigrejados, sobre os ritmos gospel, sobre a idolatria, acerca dos dons. Você perdeu, mas hoje nós vamos falar sobre heresias, tá? Então vai ser muito rico esse programa hoje para você, não é isso aí, Niesna? É isso aí. E aí, Niesna, o que nós temos para falar aí hoje? Hoje nós vamos falar sobre heresia. É isso aí. Qual é a primeira, Niesna, para que a gente possa dar esse ponto inicial sobre as heresias, né? Vamos começar aprendendo o que é heresia. O que é heresia? A heresia, Niesna, é quando alguém tem um pensamento diferente das escrituras, ou seja, as pessoas que faz isso, ela é dado como herege. São pessoas hereges que vão contra, tá? É um pensamento que eles têm que não tem nada a ver com as escrituras, um ensinamento errado. Então a heresia é uma doutrina, tá? Que se opõe frontalmente aos dogmas
da igreja. O que é dogma, Niésio? Dogma é a convicção no cristianismo, os ensinos de Cristo, tá? Então é o ensino das escrituras ou contrário o que Jesus falou e até mesmo textos distorcidos. Então vale a pena a gente falar sobre essas questões da heresia. Entendeu, Nédia? Entendi. Existe heresia sobre o Espírito Santo? Essas heresias, esse aí que é o grande problema, Nédia, sobre a questão do Espírito Santo. As pessoas têm grande dificuldade para entender a questão do Espírito Santo. Então, se existe heresia, né, sobre o Espírito Santo, o ensinamento existe, lamentavelmente existe, tá? Então, algumas religiões, acredita-se que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, ele é apenas uma força ativa, ele é uma força, ele é um impulsamento, tá? Uma impulsão na vida da pessoa. Então, existem organizações que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Isso é uma heresia que é ensinado em algumas organizações, tá? O Espírito Santo ele é de Deus, né? O Espírito Santo, ele é santo, e o Espírito Santo, ele vai convencendo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Claro que ele é uma pessoa. Para um ser humano entender que ele é um ser humano, ele passa por 3 faculdades: intelecto, vontade e emoção. Para o ser humano descobrir que ele é ser humano, ele tem que passar por essas 3 faculdades: intelecto, vontade, tá? E emoção. A Bíblia trata vários textos que o Espírito Santo tem esses atributos. O primeiro atributo, Niésio, que nós vamos ver é em Romanos capítulo de número 8, no verso de número 6. Leia aí, 26, perdão. Fala bem próximo do microfone para que a gente possa entender melhor o texto. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ok, então você vê que o Espírito Santo, ele intercede por nós com emoção. Nós vamos em Lucas capítulo de número 12, verso de número 12, tá? Lucas 12, verso de número 12. Porque na mesma hora vos ensina o Espírito Santo o que vos convém a falar. Opa, o Espírito Santo, então, ele ensina, ele tem intelecto, tá? Em João capítulo 14, tá? Verso 26, também de algo bastante interessante, Niágina. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ok. Vamos botar 1 Coríntios capítulo 12, no verso de número 11. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 11. Leia aí. 1 Coríntios capítulo de número 12. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, Niés, nós vemos ali nessas passagens que o Espírito Santo, ele tem emoção, ele tem vontade e ele tem intelecto. O Espírito Santo, ele é uma força ativa ou ele é uma pessoa, Niédia? O Espírito Santo é um espírito, não? Então, ele é uma pessoa. Então, ele tem esses atributos, tá? Ele tem esses atributos. Ele é um Espírito Santo.
É isso que você está falando, é que a organização fala que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas Satanás é uma pessoa, segundo essas organizações. Porque eles acreditam que o Espírito Santo, se ele não é uma pessoa, se ele não é pessoa, então o Espírito Santo ele não pode habitar dentro do corpo do ser humano, porque o Espírito Santo já diz que é santo. Então um corpo, uma pessoa não pode habitar no outro corpo. Ele é o Espírito Santo de Deus. Então as pessoas acreditam que o Espírito Santo, algumas organizações acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então nós vemos atributos, Nietzsche, tá? Emoção, intelecto e vontade. Então, ele sendo Espírito, ele possui esses atributos, tá? Em Lucas capítulo de número 22, verso número 3, você vai procurando aí, Lucas 22, verso de número 3, eles falam como é que o Espírito Santo, essa organização fala o seguinte: como é que esse Espírito Santo, sendo uma pessoa, vai entrar no corpo de outra pessoa? Não existe o Espírito Santo, então ele não habita, tá? Ele não habita, ele é uma força ativa. Então nós vemos aí nos textos, tem vários textos, eu separei esses aqui, tá? Mostrando que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus, tá? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa. Então, para ser uma pessoa, tem que ter esse intelecto, vontade, emoção e emoção, e o que eu falei o outro, Nietzsche? Intelecto, isso aí, emoção, intelecto e vontade. Tem que ter esses atributos para um ser humano. O Espírito Santo é um espírito, mas tem esses atributos, tá? Aí a organização acredita que o Espírito Santo não habita, porque a pessoa, tá, não pode habitar no corpo. Mas só que não é uma pessoa, é espírito. Mas só que o espírito tem intelecto. Só que a ideia que se passa é que o Espírito Santo não é uma pessoa, tá? Ele é uma força. É como uma luz. Você ligou a luz, é uma força. Ele não é um espírito, ele não é Deus. Então essa organização acredita que Satanás sim é uma pessoa, menos o Espírito Santo. Aí eu fui fazer uma pergunta para eles, dessas organizações. Então como é que você me explica esse texto aí de Lucas, capítulo 22? Lê aí, Niesna, por favor, versos número 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Tá bom, já foi. Então, se Satanás é uma pessoa, então como é que, se vocês não acreditam que o Espírito Santo pode habitar no corpo da pessoa, tá? Se ele tem os atributos, tá? Emoção, intelecto, vontade, atributos da divindade, sendo Deus, o Espírito Santo. Então, como é que Satanás entrou em Judas e Lucas que diz sobre isso aí? Então você vê que é uma heresia. Então, se ele fala que o Espírito Santo não pode entrar no ser humano porque o Espírito Santo é uma pessoa, então por que Satanás, sendo um espírito, entrou no corpo de Judas? Essa aí é um ensinamento, uma falácia errônea. E existe também uma heresia no meio evangélico, Nietzsche. Também. Nós estamos falando aqui sobre heresias que acontece, tá? Que é ensinado como se fosse verdade. Passam a ensinar, Nietzsche, tá? Em algumas organizações, que o Espírito Santo, ele entra e sai em você. Aí existe o culto a busca do Espírito Santo. Ei, calma aí. Eu, sendo crente, tenho que buscar o Espírito Santo? O Espírito Santo quer dizer que ele entra e sai. Um casamento, então, Niaja, a pessoa que é casada, né? Ou vive em união estável, mora junto. Aí ele vai ter relações sexuais com uma pessoa. O Espírito Santo vai sair dentro dele e fala assim: ó, eu vou sair porque vocês estão tendo relações sexuais, eu vou sair, depois eu volto. Quando vocês acabarem, eu volto para dentro de vocês. Então é ensinado isso. Aí a gente vê na igreja, busca pelo Espírito Santo, tá? Orando pelo Espírito Santo. Vem Espírito Santo, desce o Espírito Santo. Existe testemunho errôneo, gravíssimo, dando testemunho, colocando no Facebook, publicando, compartilhando. Pessoas com testemunho lindo. Aí falam: depois eu fui no meu quarto, aí o Espírito Santo desceu no meu quarto e falou comigo. Calma aí.
Então parece espiritismo. Então ele entra e sai. A Bíblia diz que Deus não dá espírito por medida. Então, para acabar com essa heresia que existe no nosso meio, nós vamos ler aí Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45. Vamos lá, vamos falar sobre essa questão um pouco do Espírito Santo. E quando o espírito imundo tem saído do homem... O espírito imundo, quem é espírito imundo? Deve ser Satanás, né? Deve ser não, o espírito imundo é Satanás. Lê. Anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa da onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo os outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ok, então Jesus está explicando que o espírito maligno, né, ele procura uma casa. A casa que ele está referindo aí é o corpo do ser humano. Então o espírito maligno, ele procura um corpo para que ele possa habitar. No meu corpo e no teu corpo ele habita, Nied? Não. Ué, por que ele não habita? Porque eu sou selada pelo Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo não deu uma voltinha por aí, não? Só se o seu dá, o meu não é não. É isso que se falam. Entendeu? Esses são a linha de raciocínio que o Espírito Santo entra e sai. Então, Satanás ele dá uma volta por aí, procurando uma casa que ele possa repousar. Se ele encontrar uma casa vazia, aonde o Espírito Santo não habita dentro do ser humano, ele vai levar com ele mais quanto? 7. E o estado pior de uma pessoa, por exemplo, aceitou a Cristo, abandonou a Cristo, não quer saber mais de Cristo, aquele espírito que saiu dele vai levar mais 7. Então o estado daquela pessoa vai se tornar pior do que o primeiro estado. Aí você vai, Niesen, aí, tá? Em João capítulo 14, verso de número 23. João 14, verso de número 23. E Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Opa, já estamos caminhando com essa mentira, essa falácia, essa heresia que é ensinada que o Espírito entra e sai. Então, se você ama a Cristo e o Pai, então o Pai e o Filho fará o quê? Morada. Aí você vai, Niedes, aí nós estamos caminhando, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19. Lê aí. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém. Então, se Cristo, eu entreguei, o Espírito Santo passa a habitar na minha vida, na sua vida, então você passa a ser o quê? Templo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então cai essa heresia de busca do Espírito Santo, que tem que buscar o Espírito Santo. Calma aí, vamos acertar isso aí. O crente, ele não busca o Espírito Santo, ele busca os dons do Espírito. Não confunda dons com fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Então, sobre essa heresia que é ensinado, as pessoas postam aí, falam: não, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo veio na igreja, o Espírito Santo, sabe, ele falou comigo. Calma aí, tudo bem, falou com você. Agora o Espírito Santo quer dizer que ele não habita em você? Se você é templo do Espírito Santo? Aí Paulo vai esclarecer um assunto, Nieja, em Colossenses capítulo de número 1, verso 26 ao 27. O que ele diz aí?
O mistério que esteve oculto. Opa! O mistério que esteve oculto. Fala aí. Desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. E qual é o mistério? Entre os gentis, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, o Espírito Santo habita dentro de mim. O Espírito Santo, Nias, habita dentro de você. O Espírito Santo, ele só vai sair da sua vida quando você rejeitar o cristianismo, quando você rejeitar a Deus. Aí ele não vai habitar mais. Mas enquanto eu aceitei a minha vida a Cristo, você aceitou o Espírito Santo, ele passa a trabalhar na sua vida. Então ele começa a trabalhar, tirando todas as manias, tá, do ser humano. Ele vai fazendo um processo gradativo, sem que a liderança mande na pessoa, mas a pessoa vai sentindo natural de abandonar as suas práticas, porque o Espírito Santo atrapa naquela pessoa. Então o Espírito Santo, e não entra e sai, entra e sai. Então, se você ouvir, meu querido, essa questão, venha nesse domingo a busca do Espírito Santo. Quem tem que buscar o Espírito Santo é o pecador, é o afastado, é o desviado, é aquele que não conhece a Cristo. Ele tem que buscar, ele tem que confessar os seus pecados, passar pelo batismo, para o Espírito Santo vir habitar nele, tirar tudo que não presta, tá, na vida dele, para se tornar uma nova criatura. Aí sim. Agora, depois que ele aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar, ele está buscando o quê? Ele vai para a igreja buscar mais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não desceu no dia de Pentecostes, a promessa então não existe mais. Então ele entra e sai, fica entrando e saindo. Que história é essa? Isso aí é uma heresia que é contada, tá? Então o Espírito Santo passa a habitar em você, tá? Por isso é uma luta constante entre a carne e o Espírito, tá bom? Então o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida através da palavra de Deus. Você vai tendo conhecimento da palavra, e tudo que o Espírito Santo ele vai te convencendo. Por isso Jesus falou: enviarei um outro consolador, que vai vos consolar e vai ensinar toda a verdade. O Espírito Santo vai te instruindo na verdade. Agora, crente 30 anos, botando a mão na cabeça em congregação, e pastores pregando lá para que desce o Espírito Santo, vem Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu e já veio e está dentro de nós. Então existe, Niesna, essa heresia. Se deve buscar sim os dons do Espírito, que Paulo fala. Buscai os melhores dons. Aí sim, aí está mandando um correto. Agora, fora isso, que o Espírito Santo entra e sai da minha vida, entra e sai, entra e sai, entra e sai, isso é uma heresia. Ok? Ok. Essas práticas judaizantes das igrejas também pode ser comparado como heresia? As práticas, né, judaicas. Qual uma prática judaica que você conhece, Niad? Conhece alguma prática? Uma prática judaica. Festa. Tu conhece festa judaica? Sei não. Uma prática judaica, uma festa judaica. Festa do tabernáculo é uma festa judaica. O Shabat, né? Questão da guarda do sábado. Existe também, Nias, a Mitra, né? O Kippar, a festa do tabernáculo, festa de Páscoa. Tu nunca viu a festa de Páscoa? A Páscoa eu vi. Então é uma festa. Eu não sabia que era judaica essa festa. É uma festa judaica, porque devemos entender, Nias, aí que está o problema. Que as pessoas confundem que a Bíblia é brasileira. Aí que está o problema. A Bíblia foi escrita para um povo judeu, para um povo diferente. Nós estamos contextualizando. Calma aí, nós estamos contextualizando para os nossos dias de hoje. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Nós gentis. Tá ok? O que tu ia falar? Tá bom. Então, qual era a pergunta mesmo? Se nós o quê? As práticas judaizantes podem ser comparadas a heresias? Se as práticas judaizantes podem comparar com as heresias? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, leia Êxodo 31, verso 12 até o 18.
Lê aí sobre essa questão. Lê aí. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarás meus sábados, e porquanto isso... Fala Israel, né? Não é igreja, não. Filhos de Israel. Não é o povo da igreja, não. Não é o gentis, não, né? É o povo de Israel. Isso. Tá bem claro o texto aí. Vamos lá. Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Até o 18. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do meu povo. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Filhos de Israel. Vamos lá. Celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. Isso aí é o que? Êxodo? Êxodo. Até no verso 18? Até o 18. Vai, falando isso a Moisés. E quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. As tábuas de pedra entregadas por Moisés, né? Lá no Monte Sinai. Aí você vai em Êxodo capítulo 20, aí mesmo no verso 8 até o 11, tá? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém. O fato de Deus santificar não é uma questão de mandamento, de ordem. Se a ordem foi para uma aliança para um povo, que povo era esse, Niédia? O povo de Israel. O povo de Israel. Deus fez essa aliança com o povo de Israel. Porém, hoje, quem quebra o sábado? Hoje, existem organizações que quebram o sábado. Se ele quebrar o sábado, ele trabalhar no dia de sábado, tá? A lei manda apedrejar, morrer. Alguém é morto hoje porque não guardaram o sábado? Não. Ué, poderia matar, né? Essa pessoa apedrejada por não guardar o sábado. Até Deus mesmo fulminar, né? Ou fulminar, né? Mas por que Deus não mata, Niédia? Por causa de que Deus não mata? Esse povo que quebra os sábados. Tem organizações que defende o sábado de qualquer jeito. Defende de unhas e dentes, mas eles mesmos não guardam. Mas quer mostrar que guardam segundo as tábuas da lei, que está lá no 4º mandamento de guardar o sábado. Então por que eles não são executados, Niedna? Explica aí, no seu entendimento. Porque eles guardam o sábado. Eles dizem que guardam o sábado. Mas eles não guardam. Mas por que eles não são mortos, não são apedrejados na sua congregação? Porque eles são uns hipócritas. Porque como é que você quer que uma pessoa faça uma coisa se você não faz? É isso que é o problema, né? Sabe por causa de quê, Ni? Sabe por causa de quê? Porque as pessoas têm essa confusão. Porque eles vivem, tá? Confundem o povo de Israel com a igreja de Cristo. Entendeu? Isso é restrito para o povo judeu. Eu conversei com um rabino e eu estou fazendo um papo de crente com ele.
e vocês vão ouvir um rabino falando sobre a questão do Shabat, que é restrito ao judeu. Foi um sinal que Deus fez, uma aliança com o povo de Israel, não foi com a igreja. Por que eles não são apedrejados, né? Já por causa de quê? Porque hoje eles não estão mais debaixo da lei de pedra. Eles estão debaixo de qual lei? Estão debaixo da graça. Debaixo da graça. Meu querido, você que guarda sábado, só porque você não é apedrejado, porque tu não está na graça, tu não está na lei. Porque se fosse na lei, alguém da organização tinha te apedrejado. Então, é-se colocado esse peso, mas na verdade ninguém guarda, Nédia. Ninguém guarda sábado. Essa aqui é a realidade. Aí fala uma questão lá de Constantino mudou. Ei, Constantino não mudou nada não. Isso aí é uma falácia para defender uma doutrina de uma organização. Constantino apenas, tá, decretou uma questão que os cristãos já estavam guardando no primeiro dia da semana, tá? Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, Niesna? Domingo. Domingo. Mas aí falam assim, mas domingo está na Bíblia? Domingo não está na Bíblia. Mas o sábado está. Então, se você guarda o domingo, você é adorador do sol. Então, quem guarda o domingo, guarda o dia do sol. Por exemplo, tu vai para a igreja domingo, tu está guardando o sol, Nédia? Eu não, até porque a hora que eu vou já é à noite. Fica difícil de guardar o sol. Aí você vê, é isso que se coloca. Aí eu pergunto, microfone está na Bíblia, Nédia? Não. Mas a pessoa não usa? Usa. Então vai deixar de usar microfone na igreja porque não está na Bíblia? Não. Então pronto, mas está lá bem claro, primeiro dia da semana. Aí bota domingo, primeira-feira, segunda-feira. A palavra domingo vem depois. Olha, é uma confusão na mente das pessoas colocando julgo para defender uma visão de uma profetisa. E lamentavelmente, Niesna, algumas pessoas, pastores, acabam também acreditando nisso e defendendo a guarda do sábado. Lamentavelmente, tá? Não parece que não sabe distinguir o povo de Israel e o povo de Cristo, o povo da igreja. Vamos lá em Jeremias, capítulo de número 3, verso de número 15, verso de número 16. Acerca lá, por exemplo, nós estamos falando se as práticas judaicas também é uma heresia. Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque o povo judeu, eles tinham o de valor também, que era a Arca da Aliança. Aí Jeremias fala algo bastante interessante. Aí Jeremias capítulo 3, verso 15 e 16. Lê aí, Nédia. E vos darei pastores segundo o meu coração. Opa! Vai lá. Que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vós multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor. Só levantar o microfone, para cima, porque não dá microfonia, isso. Nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Pronto, Deus está falando aí para Jeremias que não fará nem menção da arca, não buscarão mais a arca, não fará nem menção e nem vai fabricar outra arca. Eu pergunto, nas igrejas evangélicas protestantes por aí que tem. O que mais tem é arca. É que tem arca, né? Por que não segue então o que Deus falou no Antigo Testamento? Porque é mais fácil seguir. Eles querem seguir o que está na Bíblia e está então, na Bíblia. Está na Bíblia, então não faz arca. Mas não faz arca. Aí existem organizações também, Nédia, para judaizar a questão. Olha, essa semana nós vamos fazer aqui orar pela essa arca. E nessa arca tem um objeto. E esse objeto nós estamos com os 370 pastores. Nós vamos orar e Deus vai responder. A presença de Deus vai ter que chegar na sua vida. Olha, Nédia, não dá. Tu falou igual um bispo aí. Um bispo daí. Não cito o nome, não. Não cito quase que tu citou. Então existe essa questão. Vamos lá em Gênesis capítulo 17, verso de número 10, até o verso 14. Vamos lá, Gênesis capítulo 17, verso 10 ao 14. Lê aí. Encosta bem o microfone na boca. Isso. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E
circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Amém. Vai, pode ir. Até o 14? Até o 14, lê. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado do teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquele alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Amém. O concerto é perpétua. A questão da circuncisão. A circuncisão, Nédia, era um pacto que Deus tinha com o povo de Israel. Todo macho, todo homem, todo menino, toda criança que era nascido como menino tinha a circuncisão, né? Então era o pacto que Deus tinha com o povo. Por isso quando Davi fala a questão de Golias, aí Davi fala assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, Golias não tinha marca, ele não era circuncidado, mas Davi era. Então como é que um circunciso ia afrontar uma pessoa que não tem pacto com Deus, não tinha aliança com Deus, ia afrontar um exército que era circuncidado, que tinha pacto com Deus? Era isso que Davi está querendo dizer. E era uma lei perpétua. Eu pergunto, os homens hoje das igrejas evangélicas são circuncidados? Não. A eles que guardam o sábado, circuncidaram também? Com certeza não. Não, se é uma lei perpétua. O sábado também é uma lei perpétua. Se é para guardar, guarda logo tudo. A questão também da Arca da Aliança que nós estamos falando. Vamos falar em Números, Niedna, aí. Números capítulo 21, verso de número 8 e verso de número 9. Números capítulo 21, verso 8, verso 9. Olha o que Deus faz. Fala aí. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, e alguém olhará para a serpente de metal e ficará vivo. Ok. Então você viu aí que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze, porque Deus mandou fazer isso aí? Porque o povo estava blasfemando contra Deus, o povo estava desobedecendo a Deus. Deus fez isso para que as serpentes viessem, picassem aquelas pessoas murmuradores, para dar uma lição, como o pai faz com o filho. Mas as pessoas pagaram um grande preço. Aí Deus mandou levantar a serpente, Niad. Hoje as pessoas fazem serpente na igreja, Niad? Claro que não, porque serpente pega mal. Não é verdade? Não, hoje as próprias pessoas da igreja são as serpentes. Lamentavelmente, né? Não precisa fazer serpente, já está cheio de serpente. Está cheio de gente picando o outro. Irmão picando irmão. Oh, meu Pai do céu. Então, você vê que Jesus falou assim, ó: sede prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Quando Deus fala nessa questão da serpente, não é para ninguém fazer. As pessoas, para defenderem as heresias de campanhas, tá? Que nós já falamos sobre isso, né? Sobre a questão de idolatria. Quem perdeu, vai lá no YouTube, procura lá, né? Papo de Crente sobre a idolatria. Então arruma esse texto aí lá. Mas Deus não mandou fazer a serpente? Ele não consegue entender, Niédia. Eles não conseguem entender a questão. Agora vamos ver o ensinamento de Paulo para o Novo Testamento, numa nova aliança para a igreja de Cristo. Vamos ver agora, refutando isso aí, tudo que nós falamos, tá? Em Romanos capítulo 14, verso de número 5, sobre as tradições judaicas. Lê aí, Romanos capítulo 14, verso de número 5, tá? Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 14, verso de número 15. Eu falei 14 quanto? 14, 5. Deixa eu ler aqui.
Romanos, um minutinho, porque tudo é ao vivo, é para que você possa estar inserido. 14, verso 5. 14, verso 5. Vamos lá. Lê aí, Nézia. 5, verso 5. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então, amém. Se, olha Paulo instruindo, tá? Uns faz diferença entre os dias, outros fazem diferença, né? Então isso é para uma prática, mas isso não tem valor. É o que Paulo está querendo dizer, tá bom? Paulo está querendo dizer sobre essas questões. Lá, quando vai em Colossenses, Nézia, Colossenses capítulo 2, verso 16, tá? Nós estamos falando sobre essa questão aí das práticas judaicas. É uma heresia? Às vezes sim, e às vezes não. Deixa eu buscar aqui, entendeu? Colossenses 2, Colossenses, qual que tá aí? Colossenses 2, verso 16. Eu falei 2:16. Colossenses 2:16. Vamos lá ver o que diz aí. Lê aí, Nézia. Aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então você vê aí, né? Está vendo? A questão de sábado, a questão de festa judaica. Ninguém pode vos julgar. Então quem julgava a questão da igreja? Quem era? Quem era que julgava? O povo de Israel. Porque eles julgavam os gentis, porque os gentis tinham uma liberdade em Cristo. Nós estamos fora disso. Lá, Nézia, Efésios 2, verso 15. Lê aí, por favor. Só um instante. Efésios 2, verso 15. Efésios 2:15. Estou procurando. Efésios 2:15 diz o seguinte, tá? Vou deixar para a Niesna ler. Efésios 2:15 diz aqui, ó. Lê aí. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Opa, calma aí. Na sua carne desfez a inimizade, né? É. Na carne de quem? De Paulo ou de Cristo? De Cristo. Então pronto. Vai, desfez. Lê. Isto é, a lei dos mandamentos. Opa, as leis lá das tábuas que nós falamos, Niesna, lá, que foi entregue a Moisés. Sim. Vamos lá. Que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então pronto. Então o Senhor desfez, tá? Procura aí, Niesna, aí, Gálatas 3, verso 23 ao 25. Aí, Gálatas 3, verso 23 ao 25, tá? Gálatas 3? 3, 23 ao 25. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Opa. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Até o 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas também que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Amém. Amém. Romanos 2:25. Romanos 2:25. Então Paulo está explicando ali, tá? Para nós gentis. Paulo escreve para os gentis, para nós, tá? Ele está fazendo a diferenciação entre judeus e gentis. Dentro do corpo da igreja não existe diferença entre judeu, grego e gentil, seja quem for.
nós somos tudo dentro de um corpo, não tem exclusivista não, mas existe promessa para Israel e para a igreja de Cristo. Romanos 25, não, 2, Romanos 25. 2, 25. Lê. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Você está vendo que Paulo está falando uma questão lá da circuncisão, do pacto que o povo tinha com Deus. Ele está falando agora para as pessoas que é judaica, que estavam ali, tá? Então Paulo está falando, se você é guardador da lei, tá? E se você for transgressor da lei, a circuncisão para você não valeu de nada. Aí você vai, Niesia, aí 1 Coríntios capítulo 7, no verso 19, 1 Coríntios 7, verso 19. Lê aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, verso 19. A gente está tentando correr aqui porque o tempo não para. A circuncisão é nada. Não é nada. E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então pronto, é para observar. Em Atos capítulo 16, tá? Atos 16, no verso de número 3, Niedia. Atos 16, verso de número 3. Paulo fez algo muito interessante aí sobre a questão da circuncisão. Atos capítulo 16, verso 3. Lê aí. Paulo quis que fosse com ele e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém. Paulo vai circuncidar Timóteo para entrar no templo do judeu. Por que Paulo tinha que circuncidar? Porque o seu pai era grego e nenhum gentil poderia entrar no templo se não fosse circuncidado. A questão das leis judaicas. Então Paulo, né, ficou com Timóteo. Então tinha que circuncidar Timóteo. Então, se a circuncisão não vale mais, né, então por que Paulo então circuncidou Timóteo? Por causa da entrada de Timóteo no templo, tá, Niedia? É só por causa disso. Mas Paulo deixa bem claro que a circuncisão e a incircuncisão de nada é apenas uma observação da lei, observação, tá? Então isso para nós, para a igreja de Cristo, não precisamos mais ser circuncidados. Existe um apresentador famoso aí, tá, que circuncidou o seu filho, né, que foi o Luciano Huck, se não me falha a memória, foi. É isso? Circuncidou o filho dele, porque ele é judeu, né? Então ele está assim nas tradições judaicas, nós não, tá? João capítulo 3, Niedia, lê aí, João capítulo 3, verso 14 ao verso 15, lê aí. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Então, lembra da passagem que nós lemos lá, que Moisés, né, levantou a serpente lá, quem olhar para Moisés, então, aquilo ali, Niesna, era apenas era um simbolismo de Cristo, que não que Cristo seja uma serpente, mas quem era necessário que Cristo fosse levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Era um simbolismo. Então Paulo vai explicar que as questões de festa judaica, questão de sábado, não é para a igreja. Ninguém pode vos julgar em questão de dia de festa. Uns faz diferença de dias, outros faz diferença. Isso não importa para o cristianismo, lamentavelmente. Então isso acaba colocando isso como fosse verdade, e acabam chegando os hábitos do absurdo, né, sobre as questões de heresia, que as pessoas acabam se adaptando. Aí a gente pega lá em Romanos capítulo de número 15, né? 15, verso 14. Verso 4, perdão. 15. Tá. Porque tudo que dantes foi escrito, para que nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo foi escrito anteriormente para quê, Nézia? As Escrituras foram escritas
para que tenhamos esperança. A esperança. A esperança de quem que o apóstolo Paulo está falando? Vamos lá em 1 Coríntios 10, verso de número 11. Tá? 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estas escrituras para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Então tudo foi escrito. O Antigo Testamento apontava para Cristo. Nós rejeitamos a lei? Claro que não. A lei foi apenas para abrir o campo que era o pecado. Era a visão do pecado. Mas a lei, ela julgava o pecador. A graça não. A graça tem o poder de salvar. Então, sobre essa questão de festa judaica, questão tudo, liturgia judaica, a igreja não precisa mais disso. Então a igreja acaba entrando no modismo aí de questão judaica e tudo. Então Paulo fala que isso é apenas sombras, o que é por vir. Quem estava por vir, Nied? Cristo. Então Cristo estava por vir. Então essas questões, tá, de liturgias, as práticas judaicas, Nied, era apenas para mostrar a sombra de Cristo a vir. Hoje nós não precisamos mais de prática judaica, essas questões todas. Fica restrito para o povo judeu, tá? Os judeus. Nós não somos judeus, somos gentis e fomos alcançados pela graça de Cristo. Tá ok? Tá, só uma coisa. Jesus era rico? Essa é uma heresia que é ensinado hoje nas igrejas. Não, você tem que ser rico. Bom, vamos lá então para o texto, Niedna. Lucas capítulo 14, verso de número 26. Lê aí. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eita, essa aí foi a riqueza que Jesus ofereceu, né? Então, qual foi os discípulos que Jesus ofereceu riqueza, Niedna? Na sua opinião? Nenhum. Tem certeza? Se ofereceu, não lembro não tenho conhecimento. Claro que Jesus não ofereceu. Jesus ofereceu riqueza para quem na Bíblia, Niedna? Se Jesus não ofereceu prosperidade, riqueza para os discípulos, por que hoje a igreja prega sobre riqueza, sobre isso? Porque é a moda do momento. É a moda do momento, né? Exatamente. Aí Jesus fala assim, ó, se você, olha o que Jesus oferece. Se você ama o seu pai, a sua mãe, e não sei o que, tal, e seu sogro, a sua sogra, mais do que mim, você não é digno de ser meu discípulo. Olha o que ele oferece. Não é riqueza não. Vamos aí em Lucas 14, no verso 27. Vai no verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não tá não, é para entregar o dízimo não? Aí não pode ser discípulo de Cristo? Não está escrito isso não? Não, tem que carregar a cruz, e não pode ser de rodinha não. A cruz representa o que, Niésia? Para você? Morte, não é? É morte. Morte. No caso, nossa cruz hoje são as nossas lutas do cotidiano das nossas vidas. Exatamente. Né? O verso 33, Niétia. De Lucas? De Lucas 14. Assim, pois, qualquer de vós que não anunciar a todo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eita! Renunciar. Renunciar. Tudo, tem. Tudo que tem. Pergunta, essas lideranças que são empresários, será que eles renunciariam para ser discípulo de Cristo, né? É ruim, hein? Então Jesus ofereceu riqueza? Não ofereceu riqueza, nem para discípulo nenhum. Hoje nós vamos estourar o programa, já estamos quase acabando, estamos no finalzinho do programa. Hoje nós estamos falando sobre as heresias que são pregadas. Nós estamos falando sobre a questão agora das riquezas, né? Então, Niésia, vai em Marcos capítulo 10, versos 38 e 39. Olha o que Tiago e João pediu para Jesus, tá? Marcos, tá? Capítulo 10, verso de número 38 e 39. Põe o microfone bem perto para que a gente possa ouvir. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que deixa eu falar essa questão aí. É que João e Tiago falaram assim: Senhor,
quando entrar no reino, dá um trono para nós aí, entendeu? Quando entrar no reino, lembra de nós aí no teu reino, dá um troninho pra gente aí. Aí Jesus fala sobre essa questão aí. Eles não pediram riqueza não, né? Não, então, olha o que Jesus falou para eles, lê aí. Não sabeis o que pedes. Não sabe nem o que está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, lhes disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então você vê que Tiago e João pediram uma coisa que eles nem sabem o que estavam pedindo para Deus, para Jesus ali. Eles nem sabiam, entendeu? Jesus falou assim: vocês podem beber o cálice que eu beber? Ah, podemos. É mesmo? Então vamos lá em Atos capítulo 12. Vamos ver o que Tiago recebeu depois que ele aceitou aí a riqueza de Cristo. Vamos ver qual é a riqueza de Cristo. Atos capítulo 12, verso de número 1, verso de número 2. Atos 12, verso 1 e 2. Porque mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre algumas das igrejas para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Ah, então pronto, já primeiro caso, Tiago já foi, já morreu. Essa foi a riqueza, né? Morreu em nome de Cristo. Isso. Esse é o cálice. E João? João foi para onde? Na ilha de Pátimo, em Apocalipse. Sim. Porque foi preso em nome de Cristo. Aqueles que servem a Cristo, querido, não é um segue e toma um buquê de flor. Não. O evangelho de Cristo não é finanças, não é prosperidade. Você pode ser rico? Pode, porque a Bíblia também fala em questão de finanças. É verdade, fala. Porém, mas isso não é prioridade do cristão. Nem Jesus ofereceu. Jesus não vai oferecer riqueza. Jesus veio numa manjedoura de ouro, Nietzsche? Não. Ele veio num cavalo branco com espada já para libertar os romanos? Não. Para libertar os judeus de Roma? Não. Oh, meu Pai do céu, então que essa é uma heresia que é contada hoje na igreja para a pessoa se tornar rica, né? Você quer ficar rico? Você quer se tornar rico? Você pode ter dinheiro que você quiser. Vamos lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Jesus fala para uma igreja, Apocalipse 3, 17, que uma igreja que não faltava nada, era uma igreja rica e próspera, não faltava nada para ela. Porém, botaram Jesus para fora, Nietzsche. Ali é o contexto do texto, não estou fora do texto não. Aí Jesus fala para essa igreja aí, uma igreja que era rica, tinha poder de tudo. Aí Jesus fala para ela: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus fala isso para a igreja de Laodiceia, tá? Em Tiago capítulo 1, verso de número 11, lê aí, Nietzsche. Tiago capítulo 1, verso de número 11. É isso aí que Jesus oferece, tá? Eu não estou falando que Jesus quer te matar, nós não estamos querendo dizer isso. Eu estou falando que esse ensinamento de ficar rico é uma heresia. Vamos lá. Porque sai o sal com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Em Tiago 2, verso 5, aí mesmo, lê aí por favor. Tiago 2,5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do nosso reino que pertenceu aos que o amam? Pronto, ricos na fé. Não é na fé a questão financeira. Do reino. Aí existe, né, Nésia, a distorção bíblica. Você pede-me que eu te darei as nações, posso todas as coisas que Ele me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Calma aí, está faltando emprego, está faltando saúde. Calma aí, querido, vamos, né? Aí existem essas manipulações em cima das pessoas, que uma heresia que Jesus. Aí chega a liderança a falar assim: nenhum dos discípulos foram pobres, todos foram ricos. Meu Pai do céu.
Olha, tem coisas que não dá. Nós vamos aí 1 Timóteo capítulo 6, tá? 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 ao verso 10. Lê aí. Se você puder ler um pouco mais rápido, eu agradeço. Nós estamos estouradaço o programa já. Tendo, porém, sustento e com o que os cobrimos, estejamos com isso contentes. Se temos os que vestir e temos que comer, vamos ficar satisfeitos com isso. Eu pergunto, quem está satisfeito com isso, Niésia? Ninguém. Ninguém. Querem mais, né? A igreja ensina a ter mais. Não, tem liderança que fala assim: não, se eu fosse vocês, eu ia pedir muito dinheiro a Deus, muito dinheiro, corrompendo as pessoas. Aí continua o texto no verso de número 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém. Tem mais uma outra pergunta, Niésia, mas eu vou parar aqui porque não vai dar. Quarta-feira que vem nós vamos dar o segundo tópico desse programa Papo de Crente, sobre a heresias, volume 2, tá bom? Tá programa 2. Mas vamos focar aqui, Niésia, nessa questão de riqueza, nessa heresia, tá? Então, essa questão da heresia de ser rico, você pode ter dinheiro à vontade, né, Niésia? O que você não pode é o quê? Ter o seu coração ali no dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a igreja, ela ensina a igreja a ser rica, as pessoas a ser ricas. Você tem que conquistar, você tem que ter, porque se você não ter, é porque você não tem fé. Você não pode ficar enfermo, porque o crente não morre de enfermidade. E por aí vai, né? Já cada heresia, sabe, que parece que as pessoas fazem, as lideranças, para os seus benefícios próprios. Então você vê que os discípulos não ficaram ricos, não ficaram frustrados por não ter riqueza. Eles morreram em nome de Cristo, passaram por dificuldades financeiras como qualquer um, tribulações na vida por amor a Cristo, por pregar a ressurreição, e hoje todo mundo quer pregar sobre bênção e bênçãos e bênçãos. Tem algo para falar sobre essa questão? Na carta a Timóteo, Paulo fala, né? Sofre comigo as aflições. Então, tem que sofrer as aflições e esperar pela glória. Claro que nós não somos, né, aquelas pessoas que sentem prazer na dor, que nós temos que aceitar, né? Não, aceita isso porque Deus quer isso para a sua vida. Não estamos querendo dizer isso. Eu quero que as pessoas entendam que o evangelho, ele é simples, porém as lideranças se confundem. Então foi caído por terra aqui várias doutrinas, tá, em relação às heresias que é falada, a questão do Espírito Santo, a questão das práticas judaicas, a questão, né, de riqueza. Nós ia fechar com outro tópico aqui, mas não vai dar mais tempo, tá? Agradeço a você por ter ficado aí, tá? Na próxima quarta-feira nós vamos falar no segundo programa, vamos dar continuidade sobre as heresias que é falado na igreja, que é muito bom para você. Pega um papel e a caneta, anota aí. Essa reprise vai estar passando segunda, quarta e sexta, no horário meio-dia, 5 horas da tarde, 10 horas da noite. Vai ser muito bom para você adquirir conhecimento e sabedoria, para que ninguém venha te enganar com falácias e mentira de homens que são ludibriadores da fé, que usam, né, a igreja, o púlpito, a palavra de Deus para os seus fins financeiros. E lamentavelmente pessoas sofrendo, Niédia, fora da igreja. São mais de 2 milhões de pessoas fora da igreja, devido aos absurdos, que as heresias que eram contadas, e não explicam a realidade para as pessoas dentro do seu contexto, dentro das questões de uma cultura que a Bíblia foi escrita para o povo judeu, e não explicar as questões da nova aliança de Cristo. Amém. Amém? Amém. Só falta a bênção apostólica. Niésio, né? É por aí. Niésio, obrigado pela tua participação.
A Nies na quarta-feira que vem, talvez eu faça programa com o Heleno. A Nies tá cuidando da gravidez dela, né? E ela vai pegar um pouquinho, vai dar uma parada nessa questão, tá? Mas se der para ela estar junto aqui conosco na quarta-feira que vem, ela vai estar junto conosco aqui, tá bom? Nies, quer falar sobre alguma coisa? Tá feliz pela gravidez, claro. Ela dá um pozinho, dá uma pausa, né, Nies? Não é questão que tá cuidando, complicação, nada não. O que eu tô querendo dizer, tá, para você, é que você vai estar mais tempinho, né, alisando a barriguinha e tudo aí, né, Nies? Então, muito bem. Então, agradeço aí, Nies, agradeço aí pela tua participação. Obrigado aí pelas perguntas. Que Deus abençoe você. Estamos juntos aí, tá bom? Se quarta-feira você quiser, aí estamos juntos. Quer mandar um abraço para alguém, Niédia? Para ninguém. Não. Oh, meu Pai do céu. Tá bom, gente, valeu. Até quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Fiquem na paz e que Deus abençoe. E fica aí com a programação da Rádio Paracletos FM. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá menos quarta-feira, que é esse programaço Papo de Crente, nós temos aqui encontro marcado com o programa Universo Gospel também, que rola antes do Papo de Crente na reprise, que rola 10 da manhã e 3 horas da tarde. E o ao vivaço é só à noite, das 20 às 21 horas. Que Deus abençoe e vamos esperar o próximo programa, a segunda parte sobre heresias. Que Deus abençoe, ficam todos na paz, valeu, fui! Você acabou de ouvir o programa Papo de Crente, aqui na Paracletos FM.